O Santos Futebol Clube vem passando por uma crise sem precedentes, uma crise que vem tomando conta de todo o clube, não só em campo, mas desde a direção. É uma crise estrutural tremenda e nesse vídeo a gente vai conversar sobre isso aqui no Futirinhas. Peço de antemão sua inscrição. Caso você queira ver mais com afinco coisas sobre o Santos Futebol Clube, tem o meu canal que chama Vem Pro Peixão, tá? Então se inscreve lá, vou deixar o link aqui na descrição e se inscreve no Gold também, que é o nosso outro canal com vídeo todos os dias. Para assinar uma obra de arte na Vila Belmiro. Esse Romero. Então vamos lá, vamos conversar sobre o Santos Futebol Clube e a situação do Andrés Rueda, tá? Presidente do Santos, que novamente está com muita pressão. O Santos, pelo terceiro ano seguido, vem lutando contra o rebaixamento no Campeonato Paulista, cara. E isso é muito triste, tá bom? Não pelo fato de eu ser santista, mas pelo futebol como um todo. E para quem acompanha aqui no canal, a gente sempre fala de todos os times, e não seria porque é meu time que eu deixaria de falar, tá bom? Falo aqui no Futirinhas também porque é onde eu tenho mais voz, onde eu alcanço mais gente, e talvez alguém do próprio clube assista, embora eu ache que lá eles assistem o Vem Pro Peixão também, tá? Mas nesse vídeo eu vou fazer só um apanhado de todas as contratações do Andrés Rueda, falar sobre ele e sobre a gestão, tá? Primeiro de tudo, o Andrés Rueda assumiu o Santos num momento muito conturbado financeiramente, né? Vindo de transfer ban, que ele pagou inclusive, tá? Com o dinheiro dele, né? Deu dinheiro para o Santos pagar. Vindo do transfer ban, reorganizando toda a parte do clube ali, mas também herdando um time que tinha sido vice-campeão da Libertadores, ficou muito perto de ser campeão, tetracampeão da Libertadores ali em janeiro de 2021. Mas o fato é que, a partir daí, o Andrés Rueda teve que negociar jogadores por valores muito baixos. Lucas Veríssimo, Luan Pérez, Diego Pituca, o Alisson, entre outros, né? Depois vem o Marinho também é negociado, todos por valores muito baixos. E essa falta de arrecadação e também a falta de reposição à altura começou a limar muito do que o Santos conseguia jogar. Ele também disse no começo que o Santos precisava se reorganizar financeiramente e que o santista ia sofrer por algum tempo, mas contratou muito mal. Só em 2021, que foi o ano que ele chegou no Santos, o Santos contratou Moraes, lateral esquerdo vindo do Mirassol, que disputou 15 partidas apenas pelo Santos, ficou de maio de 21 a janeiro de 22 e foi negociado com o Juventude depois. Marcos Guilherme, vindo do Internacional por empréstimo, ficando de maio de 2021 a junho de 2022, disputou 56 partidas, né, fez 5 gols. Danilo Boza, zagueiro, vindo também do Mirassol, ficou de junho de 21 a dezembro de 22, disputou 22 partidas. O melhor momento do Boza foi com o Fábio Carille jogando de terceiro zagueiro, depois ele acaba indo negociado para o Juventude e para o Vasco. Vinícius Anocelo, que está até hoje, né, veio da Ferroviária como empréstimo, o Santos comprou ele agora no começo do ano, chegou em junho de 21, disputou até agora 78 partidas e ainda está no clube. Camacho, vindo do Corinthians, a pedido do Fernando Diniz, chegou em junho de 21 também e até então disputou 82 partidas pelo Santos, renovou o contrato recentemente. Matias Lacava, vindo do Porto Cabaleiro, da Venezuela, que tinha passagens pela base do Barcelona, ficou de agosto de 21 a janeiro de 22. Jogou apenas 2 partidas, tá? Jogou basicamente no Sub-23. Augusto Galvão, vindo do Real Madrid Castilha, ficou de agosto de 21 a junho de 22, não entrou em campo pelo Santos, tá? Jogou apenas o Sub-23, foi muito mal, o Santos perdeu R$1 milhão com essa negociação que não deu em nada. Aqui eu considero até uma boa contratação, que é o Léo Batistão, vindo do Wuhan, da China, ficou de agosto de 21 a agosto de 22, quando foi negociado por €1,5 milhão apenas com o Almeria da Espanha, disputou 38 jogos, marcou 7 gols e deu 2 assistências, mas era um jogador interessante. Tão interessante que o time era tão fraco que o Batistão saiu e ele ainda terminou o ano como vice-artilheiro do clube, 7 gols. Diego Tardelli, estava sem clube, chegou em agosto de 21, foi embora em dezembro, disputou 13 jogos e marcou 1 gol pelo Santos, estava com 36 anos, desde então Tardelli não jogou mais, acredito que tenha encerrado a carreira. Jandrei, goleiro vindo do Genoa para ser reserva do Santos, né, ele ficou de agosto a dezembro também no mesmo ano, disputou uma partida e acabou reforçando o São Paulo em janeiro do ano seguinte. E o zagueiro Emiliano Velasquez, que veio do Rayo Vallecano, da segunda divisão da Espanha, ficou de agosto de 21
a julho de 22, disputou 27 partidas e foi negociado a custo zero para o Juárez do México. Em 2022, isso só quem o Santos contratou. O Santos contratou o Rodrigo Fernandes, que foi contratado, efetivamente, foi pago aí o passe dele, foi contratado por empréstimo do Guarani do Paraguai, volante uruguaio, em março de 22, e o Santos pagou recentemente 1,5 milhão de euros para ficar em definitivo com o Rodrigo Fernandes. Bom jogador, tá bom? Contratou também o Bruno Oliveira, vindo da Caldense, emprestado, ficou o ano, de janeiro a dezembro de 22, disputou 23 partidas, deu 2 assistências e voltou para a Caldense. Eduardo Bauerman, zagueiro, vindo do América de Minas, vindo em janeiro do ano passado, ainda está no Santos, tem 64 jogos pelo Santos, considero até um bom reforço. Ricardo Goulart, vindo do Guangzhou Evergrande da China, ficou de janeiro a agosto de 22, disputou 30 jogos, marcou 4 gols e deu 2 assistências e foi embora para o Bahia depois de rescindir o contrato no Santos. Não jogou absolutamente nada no Santos, embora eu critique o Ricardo Goulart, eu acho que foi uma contratação que deveria ter sido feita porque foi uma aposta. E aí a gente vê todo o contexto, até entendo a contratação, não deu certo. Auro, vindo do Toronto FC por empréstimo de fevereiro a dezembro de 22, disputou apenas 15 jogos, está sem clube desde então. O Auro, que veio para o lugar do Sandro, que era da base do Santos, veio ganhar mais, enfim, muito fraco, tá? Maicon, zagueiro, vindo do Cruzeiro, chegou em março de 22, disputou pouco mais de 35 jogos com a camisa do Santos, ainda está no clube, não está bem, mas eu considero até um bom zagueiro. William Maranhão, aqui mora um problema. William Maranhão veio do Bahia, todo mundo comemorou, a torcida do Bahia, a contratação do William Maranhão por parte do Santos. Veio em março do ano passado, contrato de 3 anos, disputou apenas 9 jogos, foi emprestado para o Atlético Goianiense, que foi rebaixado no Campeonato Brasileiro, está de volta ao Santos, onde treina separado e ninguém quer contratar. Eu até hoje não entendo a contratação, nada contra o William pessoalmente, mas até hoje eu não entendo essa contratação. Nathan, vindo do Boa Vista de Portugal, chegou em agosto, está no clube até agora, o Santos pagou 2 milhões de euros pelo Nathan. Acho um lateral de potencial, bom jogador, mas sente a pressão, tem 20 anos de idade. Luizinho, vindo do Coritiba, emprestado, o Santos contratou o Luizinho, agora ele está emprestado ao Operário de Ponta Grossa do Paraná. Johan Julio, meia da LDU, chegou em março, foi embora em dezembro, péssima contratação, cara contratação, mais de 200 mil por mês, está de volta à LDU. Brian Angulo, atacante, vindo do Cruz Azul do México, rescindiu o contrato lá, veio de graça para o Santos, com um pequeno salário de 500 mil reais. Chegou em abril, foi embora em dezembro. O problema do Angulo aqui não é nem o jogador em si, é o salário ser muito alto. O Angulo, se ele recebesse na casa dos 100, 150 mil, eu acho que o torcedor não pegaria tanto no pé quanto pelo fato de ele receber 500 mil e não ter sido titular em nenhum momento do clube. 500 mil de salário, totalmente fora da realidade. Luan, sim, uma contratação que o presidente disse que contratou em apenas 7 minutos. O Luan veio emprestado pelo Corinthians em agosto, foi embora em dezembro, Ele meteu o Miguel e foi embora antes do último jogo. O Luan não quer jogar mais bola, ele está lá recebendo 800 mil por mês. O Santos fez o favor de pegar o Luan e ainda pagar 100 mil para ele, para abonar um pouquinho o Corinthians, Conseguiu fazer essa proeza. O Luan, pedido do Lisca, o técnico dos sonhos do Andrés Rueda. Soteldo, enfim, uma grande contratação, veio emprestado pelo Tigres. O Santos tem a opção, a opção de compra aí no fim do empréstimo dele, ainda está no clube, se machucou recentemente novamente, já perdeu meses afastado depois de uma lesão no ano passado, voltou a se machucar agora, com uma lesão no ombro, vai ficar pelo menos 2 ou 3 meses fora. O Soteldo chegou em agosto, e aí eu entendo, machucou e tal, mas sim, foi um ótimo reforço, todo mundo queria aqui. Carabarral, jogador de 30 anos, com contrato de 3 anos que o Santos fez, vendo do Argentino Júnior, o Santos pagou 1,5 milhão de euros, tá bom? Acho um jogador interessante, mas não era a contratação que o Santos precisava. A contratação que o Santos precisava era do Cristaldo, que hoje está no Grêmio. O Santos foi atrás, fez um monte de mimimi para contratar, teve também os problemas do time do Cristaldo também, que fez várias exigências, o Santos não quis contratar porque achou um absurdo. Enfim, o Grêmio foi lá e contratou um excelente jogador. Carabarral veio, acho um bom jogador, tá bom? E em 2023 o Santos contratou, foi lá, vamos ver quem foi rebaixado? Foi lá no Ceará, contratou o Mendonça e o Messias. Acho o Mendonça até uma contratação razoável, mas não é reforço, é contratação, tá? Reforço você sobe o patamar do time.
o Mendonça é para elenco, tá bom? O Messias, a mesma coisa. Assim, eu considero uma boa contratação a do Dodge, que era jogador do Fluminense, foi para o Caxias Reysol e veio para o Santos. Bom reforço, esse eu considero bom. E o João Lucas, contratado no Cuiabá, tá? O Santos pagou 1 milhão de euros pelo Jean Lucas. Bom, técnicos na gestão, Andrés Rueda. Eu não vou considerar o Cuca como técnico da gestão, porque ele já tinha avisado que ia sair, por mais que ele tenha ficado. Foram 8 técnicos. Ariel Roland, que eu acho o melhor técnico de todos os citados aqui. Faltou tempo, faltou um monte de paciência ali. O Ariel Roland, acho que era um grande técnico. O Santos disse para ele que ele poderia usar a base no campeonato estadual e depois começou a cobrar muitos resultados. Enfim, o Ariel Roland teve um monte de problemas e acabou indo embora ser campeão no Leão do México. Ele foi para lá e foi campeão, tá? Lançou o Kaique, investiu no Ângelo, brigou com o Marinho e ali começou um monte de problema. Depois veio o Fernando Diniz, considero um bom técnico também no momento errado. Deu muito errado no Santos. Depois veio o Fábio Carille, que até então, até agora, é quem teve o melhor trabalho no time. O Carille, com um time muito mais fraco, conseguiu deixar o Santos, até por brigar, pensar em Libertadores. O Santos acabou o 10º lugar no Campeonato Brasileiro de 2021, nas mãos do Fábio Carille, que depois mudou totalmente ali com a chegada do Dracena. O Dracena não queria o Carille, e aí, enfim, o Carille foi embora. Marcelo Fernandes, que era o assistente e tal, ficou um período também. Fabian Bustos, né? Acho também um técnico de qualidade, mas começou muito bem e depois acabou perdendo a mão. Aí tem aquela goleada pro Corinthians, a eliminação pro Tátira na Copa Sul-Americana em plena Vila Belmiro, assim, momentos muito ruins, mas teve um respiro. Se não fosse o Bustos, eu acho que o Santos poderia ter caído ano passado, porque depois do Bustos veio o técnico dos sonhos do Andrés Rueda, que é o Lisca, que não trabalhou bem em time nenhum, né? Tem uma passagem razoável ali na América, com uma ótima Copa do Brasil, mas técnico de trabalhos muito ruins. Veio naquele problema ali com o Sport, todo mundo era contra, mas chegou e foi muito mal. Foi embora, assumiu o Orlando Ribeiro, que é da base, né? Voltou para a base, inclusive, foi eliminado nas semifinal da Copa São Paulo pro América de Minas, com um excelente jogo do América, mas assumiu uma bucha ali. O assistente dele acabou ganhando o Campeonato Paulista, que é o Buião, sub-20. Orlando Ribeiro voltou para a base. E trouxe o Odair Hellmann, né, agora com o Falcão de gerente. Também os gerentes, Jorge Andrade, André Mazuco, Newton Drummond, Chumbinho, Edu Dracena, Guilherme Lippe e Falcão. É o 6º gerente de futebol, ou diretor de futebol, dentro do Santos. O Santos tem carências. Sim, carências em todos os setores do campo. Não vou considerar o goleiro, que por mais que tenha trazido o Vladimir de volta, você dizer o goleiro é uma carência, tá bom? Vladimir para goleiro reserva, vá lá. Não sou a favor, não sou fã do Vladimir, eu acho ele um goleiro fraco, mas o João Paulo é um excelente goleiro. Mas os outros setores, o Santos tem carências. Lateral direita, lateral esquerda, meio de campo, zaga e ataque. Até para potencializar os jovens que o Santos tem. Eu digo, já disse várias vezes no Vem Pro Peixão, que o Santos não tem terra arrasada com relação a jogadores. Tem bons jogadores no elenco. Eu vou elencar. João Paulo é um bom jogador. Acho o Bauerman um bom zagueiro. Não é uma fera, é um bom zagueiro. Acho o Lucas Pires um lateral com potencial, embora desde a renovação dele e a contusão, ele não jogou mais bem. Acho o Felipe Jonathan um bom jogador, mas tem muitos problemas defensivos. Acho o Rodrigo Fernandes um excelente volante. Acho o Zanocelo com potencial, mas também não encaixa. A pressão é muito grande, não encaixa. Dodi é muito bom jogador. Soteldo é muito bom jogador. E aí vem as promessas. Marcos Leonardo e Ângelo, que eu considero ótimos jogadores, mas não são salvadores da pátria. E tem muito essa coisa no Santos de achar que os meninos têm que salvar a pátria do clube. E isso não é assim que funciona, cara, né? Às vezes você consegue, o Santos conseguiu isso algumas vezes, mas não dá para jogar todas as fichas nisso. Você precisa de um time em volta que potencialize esses meninos. E eu coloco lá no Impressão que eu considero o elenco do Santos um elenco cagão. Esse espírito de derrota do Santos é em todos os níveis do organização, né, da organizacional do Santos. Em todos os níveis, desde a diretoria que trata o Santos como um clube de bairro, não entende a dimensão do Santos, né, não entende, não consegue entender e trata o time assim. Acho que, de verdade, o presidente tentou acertar, mas errou a mão diversas e diversas vezes ao longo do caminho. E, inclusive, o Andrés Rueda funciona num negócio de desespero. Ele contrata quando está desesperado e ele contrata mal.
Ele não escuta o departamento de scout de observação do Santos. Ele não escuta. E, além de tudo isso, ele vive jogando na mídia os problemas que o Santos tem. E aí, cara, como é que você vai ser atrativo para qualquer jogador se você só coloca problema na mídia? Se você pressiona o seu elenco o tempo inteiro? Se você derruba os meninos que estão subindo? E aí eu sinto muito por Ivonei, por Kevson, por Zabala, por Miguel, que estão muito talentosos, têm muito potencial. O Balão, inclusive, que é um volante. Muito potencial para brilhar, mas se o time não tem condições de oferecer uma estabilidade, principalmente emocional, você vai ruir com todo mundo. O Santos tem essa história de meninos da base salvarem o clube e aparecerem em momentos muito importantes e conseguirem grandes resultados, mas não dá para jogar todas as fichas nisso. O Santos precisa melhorar muito essa parte. Por mais que tenha problemas financeiros, outros clubes, com todo respeito a eles, com orçamentos muito menores, conseguem trabalhar, conseguem se organizar, conseguem reforços para a realidade deles e conseguem performar muito melhor do que o Santos performa atualmente. Gente, o Santos vem de 3 anos com 40 vitórias, é muito pouco, cara, é muito pouco. O torcedor entende, de verdade, falando como torcedor, que a gente ia passar por problemas, mas não tantos. E, além de tudo, o presidente mentiu para a torcida, porque disse que 2023 ia fazer contratações de peso. Se ele considera Mendonça e Messias, com todo respeito a eles, como contratações de peso, e é uma burrice que a gente não consegue dimensionar. Então, para mim, é uma mentira, uma mentira. Contratações de peso, eu vou elencar algumas aqui, tá? Eu vou falar sobre elas. Primeiro, antes de entrar nas contratações de peso, o Santos tentou no ano passado Lucas Blondel, lateral direito do Tigre, Augustinho Almendra, volante do Boca Juniors, muito bom, e o Franco Cristaldo, que está no Grêmio hoje. O Santos jogou eles no mercado, foi atrás, tal, muita enrolação e pouca solução. Times fazem exigências quando vão vender jogadores, do mesmo jeito que o Santos faria para vender alguém, né? O Santos não vendeu o Ângelo ano passado para o Newcastle por 20 milhões de euros, não vendeu o Ângelo em janeiro agora para o Nottingham Forest por 1 milhão de empréstimo, mais 18 depois que o time se sacramentasse para continuar a Premier League da próxima temporada. Então fez exigências, e é normal que elas aconteçam. Então, acho que esses caras seriam muito importantes nesse time. O Cristaldo não é mais possível, mas o Blondel e o Almendra ainda são, tá bom? O Almendra, inclusive, foi pretendido pelo Cruzeiro, não fechou, mas estará livre no mercado em julho, tá bom? Mas vamos lá, posição por posição, tirando os goleiros. Na lateral direita, justamente o Blondel é o único que eu coloquei aqui, seria um jogador para vir e ser titular do clube, para potencializar justamente o Natan e ter o João Lucas como o segundo reserva, ou enfim, né, o Natan poder jogar um pouco mais à frente, né, num esquema com 3 zagueiros, dá para se mobilizar ou ser emprestado, enfim, tem possibilidades. Zagueiro, Lucas Veríssimo é um zagueiro que está no mercado, colocado pelo próprio Benfica. É lógico que trazer o Lucas Veríssimo de volta seria uma tarefa árdua, teria que desembolsar dinheiro, porque o salário seria alto e tal, mas é um jogador que resolveria o problema da defesa. Ele seria titular em qualquer time do Brasil, cara. E era titular do Benfica até se contundir gravemente. Voltou, mas o Benfica conseguiu se repor e colocou o Veríssimo no mercado. É um jogador jovem ainda, de 27 anos, que seria titular muito facilmente em quase todos os times do futebol brasileiro. Por que não tentar? Entende? Outra possibilidade é de Segura, zagueiro que está sem clube nesse momento, zagueiro colombiano, foi campeão da MLS pelo Los Angeles FC, tá? E tem um valor de mercado de 4 milhões de euros. Vai atrás do cara, conversa com ele. Se ele tá no mercado, a janela fechou para a Europa. Dá para ir atrás do jogador. Lateral esquerdo, o Dodô, que já passou pelo Santos, depois foi para o Cruzeiro, está no Atlético Mineiro. O Atlético considera emprestar o Dodô. É uma possibilidade para dar mais segurança justamente para o Lucas Pires, tá bom? O Dodô é uma possibilidade. Outra possibilidade, Francisco Ortega, lateral esquerdo do Vélez Sarsfield, valor de mercado de 4 milhões de euros. Conversa. A obrigação dos clubes que querem contratar jogadores é conversar com eles e com os clubes, tá bom? Volantes. O Alisson é uma possibilidade. Não sou fã do Alisson, mas é um cara que é bom de grupo, diferente do Camacho, é bom de grupo e é uma posição carente. O Santos hoje está sem Rodrigo Fernandes lesionado e não tem ninguém em reposição. Não confia no Vinícius Balieiro, que eu considero fraco, e não coloca ninguém, joga com 2 segundos volantes. Então, o Alisson é uma possibilidade para compor elenco, tá? Ele pode tampar um problema ali. Diego Pituca, doido para voltar para o Santos. E o Santos solta que ele fez exigências muito grandes. E é mentira.
ele teve que desmentir. Ou seja, o Santos não foi atrás dele, só faz cortina de fumaça pra torcida. Seria titular com o pé nas costas no Santos, porque pode ser um primeiro e um segundo volante. Tanto faz. Inclusive, considero o Pituca melhor primeiro volante do que segundo. É dourado no Japão, a torcida do Kashima Antlers ama ele não queria ter ido embora. O Santos doou o Diego Pituca por $1,5 milhão para o Kashima Antlers. Ele tem contrato até o final desse ano, mas ele quer voltar. Agustinho Almendra, como eu já disse, jogador do Boca Juniors, com um contrato vencendo em julho, não vai renovar com o Boca, tá bom? Gabriel Neves, volante do São Paulo, que o São Paulo considera negociar. Conversa com o São Paulo, troca jogadores, faz alguma coisa. Excelente primeiro volante, inclusive foi titular do São Paulo no último jogo. A torcida gosta dele, eu não entendi porque o São Paulo resolveu que ele é negociável, mas enfim. Meias, posição mais carente do Santos. O meu preferido se chama Lorenzo Faravelli, jogador do Independiente Del Valle, que seria excelente para qualquer time, doido para jogar no futebol brasileiro, e o Santos não vai atrás. Lucas Lima, não quero, mas é um nome que o Santos quer. E o Santos, o presidente do Santos, tem tanto medo que ele tinha tudo certo e voltou atrás. Não sabe se vai fechar com ele. Tem medo da reação da torcida. Nem convicção para contratação tem. Eu não sei se é pior tentar ir contratar, acertar tudo com o cara e voltar atrás. É pior. Não estava tudo certo, não queria o cara. Então por que desistiu? Porque tem medo da reação da torcida. Já sabia que a torcida não queria, foi atrás porque quis e tá com medo da reação da torcida. É um presidente sem convicção, tá? É o senhor pagador de boletos. Isco está sem clube, é uma possibilidade. Caro, 30 anos de idade. Conversar é de graça. Pagar é outra história, conversar é de graça. Outra possibilidade, Alejandro Pozuelo, jogador espanhol de 31 anos, que estava no Inter Miami, tá? Está sem clube agora. Jogou mais de 100 partidas pelo Inter Miami, marcou 30 gols e deu mais 30 assistências. É uma possibilidade. Outra possibilidade é o Matheus Sávio, que jogava no Flamengo, está no futebol japonês. Acho uma possibilidade, um jogador interessante. Não deu certo no Flamengo, mas ele tem 24 anos de idade ainda. Tenta, conversa, tá? Tenta o empréstimo. Faz alguma coisa. Ataque. Bom, um que o Santos está negociando, eu tomara que... Aliás, é meio atacante, né? Que é o Daniel Ruiz, jogador do Milionários, de 21 anos. Não conheço, mas pelo que eu vi de informações, falam que é um jogador muito interessante. Pode ser, tá bom? Alexandre Pato, tá no mercado. Não sou fã do Pato, tá? Acho que o Pato falta muito, mas eu acho que pro Santos seria interessante. Allan Kardec, também colocar no mercado pelo Atlético Mineiro. Acho uma referência, até para dar mais respaldo pro Marcos Leonardo. Alternar entre os dois. Eduardo Vargas, a mesma coisa, outro que pode acrescentar para o Santos. O Santos tentou o Ademir do Galo, o Galo falou que negocia, desde que o Santos compre, tem que comprar. Para o Santos seria muito interessante ter o Ademir. Edmilson Júnior, jogador do Al Rail do Catar, tem 28 anos, tá, brasileiro. Jogou 120 partidas pelo Al Rail, marcou 50 gols, deu 45 assistências. Ele jogava, o Al Rail é o time que o Dudu jogava. O Edmilson joga lá desde 2018. Eu tô fazendo um mini scout de jogadores que o Santos tem possibilidade de contratar. Você não vê que tem um super nome aqui? O nome mais famoso de todos é o do Alexandre Pato. O nome mais caro é o Lucas Veríssimo, tá? E também a possibilidade do Santiago Arias, que veio de uma contusão muito grave, tá voltando a jogar, mas está sem clube. Lateral direito de 31 anos, de seleção colombiana, de Copa do Mundo, 2 Copas, pode ser interessante. Conversa. Então aqui, são possibilidades, né? Obviamente, eu não tenho todas as informações de scout, eu não tenho todas as informações de dentro do clube. Inclusive, você que é do Futirinhas aqui, saiba, eu, Eduardo Santista, não sou muito bem quisto lá dentro, porque eu ataco, porque eu critico, porque eu coloco o dedo na ferida. Então, assim, já me coloquei à disposição para auxiliar de alguma maneira com marketing, né, que é a área que eu estudei, né, publicidade, ou com próprio observação de alguns jogadores, porque eu assisto muito, né, vejo muitos jogadores. Lembra aqui quem acompanha, eu falando do Mudryk, que hoje é reforço do Chelsea, muito antes dele ser reforço do Chelsea, falando do Kvaria, jogador do Napoli, que ia estourar na temporada, que veio muito barato, e o cara realmente estourou na temporada. Então, assim, eu observo muitos jogos, assisto muitos jogos. Obviamente, tenho um conhecimento e nem a preparação de quem trabalha com scout, mas eu posso contribuir de alguma maneira. Mas, enfim, é isso. Quero saber sua opinião, tá? Vai lá no Vem Pro Peixão, se inscreve. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo, um queijo, até logo e